A história dos nascidos e não nascidos, aspirantes a ativadores, halo de luz, escudos, efeito de atração e sucção que a sala humana provoca nos que voltaram à tona. Hoje é dia 12 de março de 2023. São 10 horas 53 minutos. Sejam bem-vindos ao meu canal Yeti Bahait. Aspirantes a ativadores. Série Athenen. Vou dar continuidade à quarta parte. Vamos relembrar um pouco o vídeo anterior. Paramos aqui. Escudos Tsokif Tsifox. A beleza desses escudos era indescritível, desenhados por ativadores que nunca nasceram. Portanto, são aqueles que vêm direto da projeção dos seus originais, sem nunca terem sido aprisionados, ou seja, nunca nasceram. São puríssimos. Os ativadores não nascidos os fabricam diretamente com a matéria que retiram do halo que tem nas costas e que se parece com o escudo. Poderão perceber que às vezes vou usar a palavra halo e outras escudos. Porque eles não são somente escudos, e o halo pode liberar o desenho que os ativadores quiserem. O halo faz parte da forma deles, é como se fosse feito da pele, da consciência ou do DNA do sangue de cada um deles. Imagina se você pudesse desenhar com a matéria da sua consciência ou tirar a matéria da sua pele e criar desenhos com ela. Aqui mesmo no nosso mundo, eles mostram em filmes de ficção armas que funcionam com o DNA do soldado. Essa arma, que é uma máquina, reconhece o DNA, talvez pelo sangue ou toque da pele, ou informações que obtém antes e durante da aproximação de cada soldado. Funciona também como um sensor. O halo faz parte da forma deles dentro das salas, assim como em todos os planos do mental. Eu falo da forma física. Em vídeos anteriores poderão rever as explicações sobre eles. Os escudos não são fabricados por nenhuma matéria dos planos do mental humano. Pertencem ao tudo que somente eles, os ativadores, possuem quando passam a significar existência e forma quando adentram as salas. E eles não são matéria que conhecemos na sala humana. Escudos Tsokif Tsifox. Lê-se desta maneira, Tsokif Tsifox. O aspirante culto sentia a atração que os escudos exerciam. Pareciam reconhecer aqueles que perto deles estivessem. Que loucura! Exclamou ele. Estou sentindo o escudo me chamar, me convidar a usá-lo. É uma atração amigável e pacífica. Parece haver sentimentos entre nós. O que será isso? Indagou-se ele. Bom, deve fazer parte de tudo que vivenciamos aqui enquanto estamos nos adaptando. Havia uma força de reconhecimento e receptividade amistosa e familiar incrível vindo dos escudos. Como se eles fossem presenças, e daquelas presenças amorosas e acolhedoras. Os aspirantes gostavam desse sentimento que nascia entre eles, aspirantes nascidos, e os escudos Tsokifs. E esse sentimento pode ser explicado como relação, como um vínculo que acontecia entre escudos e aspirantes. Era uma verdadeira simbiose. Depois de ser recepcionado por essa maravilhosa energia de amor, reconhecimento e paz, ele se ajeitou e disse a si mesmo: Vamos lá, estou pronto. Já se preparava para ir vesti-lo, quando foi sacudido pela surpresa de sentir-se já vestido pelo escudo,
antes mesmo de pensar em se mover para pegá-lo. Uau! Isso sim é que é transmissão de desejos e ações. Meu desejo, meu pensar, magnetizou e trouxe o escudo para meu corpo? Indagou-se curioso. Mas, cheio de entusiasmo, queria saber mais sobre eles. E foi então que, ao sentir-se vestido, percebeu que o ar se movia. Parecia que havia ar dentro de ar, por algumas camadas que se movimentavam. Mas não era o desenho de paredes de ar que existe quando os ativadores vão para outro plano mental, onde dá acesso à sala física. E Guto percebia aquele ar que estava sendo um montão de ar e parecia ser ares e diferente, não o mesmo ar que ele conheceu na sala, ou era algo como ar. Era algo que ele não entendia o que estava se tornando ar ou outros ares. Por um momento, ele desejou ser um ativador, não teria que se perder em indagações mentais. Mas, de qualquer forma, esse montão de ar vivo o elevavam, e ele sentia subir, crescer, levitar e flutuar. Surpreso, sem estar surpreso e gostando de tudo que estava acontecendo, se perguntava qual seria a próxima ação surpreendente do escudo. E, prestando atenção ao ar, deparou-se com cores que nunca havia conseguido enxergar quando estava dentro da sala. Qual seria o nome dessas cores? Como podiam existir e nunca terem sido vistas na sala em que esteve? Elas bailavam diante dele, levando ele a ver ar de outras cores, luzes com cores diferentes. Tudo podia ser tão diferente, pensou ele. E na sala era sempre a mesma coisa. Por que nos deixaram aprisionados na economia da criatividade original? Mas a mesma coisa da sala a que ele se referia se deve pelo aprisionamento físico e mental que todos sofrem quando nascem nela. Compreensivamente, o aspirante Guto chegou à conclusão que elas não são aplicadas aos nossos físicos limitados que nos são permitidos nascer com eles, como os físicos dentro da sala existencial humana, que é o da forma humana. E também essas cores, luzes e ares seguramente não fazem parte ainda da mesma, pelo menos não por enquanto. Irá um dia o sistema de roubo, que é a base da sala, aplicar essas cores, luzes e ares diferentes para os nascidos aprisionados? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se fizer, se aplicá-las, o intuito é, e sempre será, de gerar variedades de coisas para fascinar, deslumbrar e encantar os DNAs. E convencê-los a que continuem, enquanto estão nela, a suportar a sala sanguinária, tomando-a como um mundo lindo, perfeito e criado por um ser de amor e todo poder. Recomendo vídeos meus bem antigos, fora da série Athénée, nos quais eu expliquei a vocês detalhadamente que um ser de amor real nunca permitiria o mal, pois são duas coisas que não podem coexistir. Não tem como ser do amor e permitir o mal ao mesmo tempo, entendem? Busquem os vídeos e rejeitem essa manipulação de que o bem e o mal se equilibram. Num suave repuxar de sua presença no ambiente, no físico que ele experimentava dentro do ambiente criado pelos ativadores, o aspirante sentiu que todas as suas emoções, todas que experimentou na sala, se abriram dentro desse ambiente. Era como se o ambiente fosse a tela da sua mente, e leques de energia registradora se abriam e exibiam a ele todas elas. Mas como podia sua mente estar ali? Pensou ele. Ele a enviou para fora dele mesmo? Ela saiu sozinha? Ou ela nunca esteve dentro? Voltou seus olhos para os escudos para ver se encontravam a resposta. E continuou a sua indagação. Seria aquela tela da mente livre uma tela da mente do todo que somos nós? Ou seja,
o todo poder nosso quando não está aprisionado? E ele continuou a pensar. E se resumiria em poder livre que nos conecta a tudo e que foi suprimido de todos nós quando fomos aprisionados? Parou de prestar atenção a esse questionamento e olhou para suas próprias emoções vivas. E todas estavam tão lúcidas, nítidas, e juntamente com elas eram mostradas as respostas do porquê delas, as emoções, terem acontecido. Toda a verdade por trás de tudo que ele as vivenciou estava ali. Saber que muitas foram desnecessárias causou nele um vazio existencial. Mas logo foi corrigido pela energia ativadora do escudo e voltou a se sentir normal. Também ele percebeu que seguia-se então nas emoções uma cura percebida pelo aspirante, e não era cura nele, mas ele a sentia, e essa cura era como se tudo estivesse sendo limpo, purificado, tornando tudo como nada, pois não deveria nunca ter sido sentidas, já que não partiram do amor. O que não vem do amor não vale a pena a nenhum de nós levar conosco, e muito menos deveria ter sido experimentado ou sentido. E por essa cura parecia ser eliminado o motivo do mal, que leva os DNAs a experimentar situações para fazê-los viver pelo pacote de emoções do físico aprisionado. O pacote de emoções humanas que é usado de maneira abusiva por aqueles que controlam a sala. Este pacote de emoção é ativado cruelmente dentro da sala para regozijo dos que a controlam e sacrificam os DNAs, que em forma física humana estão sujeitos a reações dos que experimentam por essas emoções. Então, esse pacote de emoção que nós temos como ser humano está sendo ativado de maneira errada por aqueles que nos controlam, através de situações que nos fazem vivenciar situações negativas, ruins, difíceis, etc. E junto com isso vem o sofrimento e muita dor. Se eles, os cruéis, não ativassem abusivamente esse P, que é o pacote de emoção humana dos humanos, ou só ativassem o P para eles, humanos, viverem boas experiências, tudo seria permitido. Mas mudaram para proveito próprio e ao bel prazer deles mesmos, que é fazer os DNAs sofrer. E se tornou um prazer valioso para aqueles que ocultamente controlavam e comandavam a todos e a tudo. É como se eles fossem aumentando o nível de um jogo e tornando cada vez mais difícil e cruel para os jogadores reais, que são os DNAs, para eles terem sucesso, paz, vitória e o que for de bom para eles mesmos, pelo menos eles pensam que é bom para eles mesmos. Então eles vão fazer de tudo para conquistar e superar esses níveis de dificuldades. Quando eu disse do bem, do bom, tem que ser o bem e o bom real, e não um pouco de bem e do bom dado a eles, para que suas mentes não colapsem. Como eu já disse a vocês, as nossas mentes não suportam vivenciar somente o mal. Elas colapsam, elas se autodestroem. Por isso, dentro deste mundo nos é dado um pouco de bem, do belo, da alegria, da felicidade, tudo bem temporário. O mal também é temporário, mas o temporário do mal é mais longo do que o temporário do bem. O sofrimento e sacrifício dos DNAs é para eles como uma seiva de um néctar raro, como um bálsamo curador. O mesmo sentem os drogados quando viciados por seus hábitos ou químicas. E, como os drogados, eles precisavam cada vez mais desse prazer, e para obter era necessário que muitos outros DNAs vivessem dentro do sofrimento. Para isso, eles deviam sofrer e estar sempre se sentindo inseguros, machucados, fracos e bastante inferiorizados em todos os sentidos, para que eles, manipuladores e controladores, pudessem se satisfazer.
E também criaram situações e histórias dadas aos DNAs para que não tivessem possibilidades de escapar dessa escravidão. É como se fôssemos animais de uma fazenda, que as pessoas viciadas em se alimentar de carne vão querer que aqueles animais engordem rapidamente, cresçam, não vão se importar com os sentimentos, com a qualidade de vida deles, absolutamente nada. Os fazendeiros enxergam os animais apenas como produtos. Então, aqueles que manipulam e controlam faziam apostas, campeonatos e eventos, oferecendo a outros deles o privilégio de assistirem e se deleitarem com o sofrimento arrancado em cenas terríveis, vividas desgastantemente pelos DNAs e também pelos animais reais da sala. Ao ver suas emoções sendo mostradas, curadas e purificadas, Utu assistia a elas, as suas emoções, como se assistisse a um filme, e junto com elas as situações, motivos e razões que levaram ele a senti-las e tê-las e mais, vivenciá-las. Ele via que lágrimas caíam nas imagens das emoções e pensou como podia. Foi ele quem se emocionou, ele acionou as lembranças de ser humano na sala. Mas as lágrimas não saíram de seus olhos, não rolaram pelo seu rosto, porém foram expressadas ali naquelas imagens das que estavam sendo mostradas a ele. E junto com as imagens das emoções estavam as lágrimas, sentidas por ele e visualizadas junto com o que era mostrado das emoções. Levou a mão à face e examinou se as lágrimas que sentia e via desciam-lhe à face também. Mas não, elas estavam somente sendo mostradas a ele. Tudo o que sentisse era mostrado a ele. Deve parecer loucura para nós podermos visualizar emoções como se vivêssemos situações, ou se víssemos coisas, pessoas. Mas os escudos podem gerar tudo o que for necessário para dar a compreensão e desapego apropriado e amoroso para os aspirantes. Observação: não foram mostradas apenas as situações que ele vivenciou, mas também as emoções como se elas fossem coisas ou histórias acontecendo. Não sei como explicar de forma mais fácil para que nossas mentes limitadas possam criar na própria tela mental a compreensão correta. É bastante difícil dar vida a emoções porque nós sabemos que emoções é um sentimento, uma sensação, uma razão. Então, como tornar isso em forma física ou em movimento, como se fosse presença ou formas vivas? Nós fomos acostumados a pensar que os sentimentos ou emoções só existem se forem sentidos pela mente e expressados no físico e pelo físico. Isso nos limitou bastante. Imagina uma pessoa emocionada. Ela vai expressar as emoções no físico, não é? Se ela tem uma emoção, você vai acabar percebendo nas atitudes, nas expressões faciais ou do corpo, a menos que ela seja um psicopata. Caso contrário, nós acabamos percebendo. Mas imagina ver os sentimentos vivos sem necessidade que uma mente os sinta e depois tem que ter obrigatoriamente um corpo para expressá-las. Imagina isso. Vejam o Guto, ele estava vendo as suas emoções em sua frente. E elas não estavam sendo exibidas no corpo dele. Ele não estava expressando no corpo dele. Desde que se torna um ser limitado em um físico, não se consegue mais aceitar corretamente que se possa ser uma existência sem físico e que sentimentos não precisam de físico e nem de mente para existirem. Busquem um vídeo meu fora da série ADNN, no qual eu expliquei como eles invadem nossas mentes com a escrita, imagens e sons.
Expliquei também como eles podem fazer sua mente usar sua tela mental, a tela mental de sua mente, quando você ler livros, os livros deles, e com isso você começa a criar as imagens e sentimentos que não deveriam existir dentro da sua mente, mesmo que sejam os livros considerados bons, pois tudo que deixamos em nossas mentes, entrando por nossa permissão ou não, retira, sufoca ou desativa algo original nosso, para que haja espaço para o mundo de coisas do nosso sistema, do nosso mundo, como for mais fácil para você entender. Observação. Até mesmo para eu explicar é bastante difícil. Se um dia eu me sentir mais apta para desenvolver uma melhor explicação sobre sentimentos, que eles podem ser sentidos sem a obrigação da mente ter um físico, e até mesmo sobre nós, existir sem mente. Certamente, eu vou repetir este assunto. Todo esse poder, melhor falando, eu farei uma nova explicação de todo este poder. Mas para facilitar, vamos usar uma das histórias favoritas do sistema que controla todos da sala, desde o passado aos dias de hoje. Ela começa contando sobre um ser de amor que criou e controla tudo e a todas as pessoas e todo o mundo. Esse ser divino, um deles, o considerado o tudo, o absoluto, é um que não tem forma, não tem mente. E dizem os do sistema que ele sente amor por sua criação, mesmo que a deixe sofrer, ele tem amor, compreensão, etc. Existem muitos outros que receberam forma física. Abaixo, 2 exemplos. E para evitar que mentes mais fortes desejassem ou desejem contestar, justificativas, razões e motivos foram criados, e ligados com a história principal do ser todo absoluto, todo poder, veio as provas criadas para garantir que as mentes sejam convencidas a continuar a aceitá-las. Bom, percebem aí que eles estão falando de nós mesmos. Se basearam em como somos de fato, fora da prisão do físico e da mente manipulada e controlada humana. E atribuíram os nossos poderes, esses poderes originais nossos, quando não somos escravizados, aos seres invisíveis que eles criaram para que os DNAs temessem, adorassem, seguissem e devotassem amor, respeito, dedicação e submissão. Não temos essa forma física, não temos essa mente. Fora daqui, não somos o que nos percebemos sendo na sala existencial humana. E por que precisamos de mente? Por que precisaríamos de um canal, uma conexão que não permite liberdade completa? Nossa mente é limitada. Do mesmo jeito, nossos sentidos, corpos, nada escapou do controle, manipulação e invasão. Se não fosse assim, nossas mentes, esses canais, não seriam controlados e manipulados. Os DNAs têm a mente manipulada e controlada e, consequentemente, a mente sendo controlada, todo físico estará também. Nós humanos não usufruímos completamente da nossa mente. Eles fazem, eles controlam e eles usufruem dessa nossa condição de limitados e controlados para obterem o que querem de todos nós. Eles costumavam dizer que utilizávamos apenas 10% do nosso cérebro. Hoje em dia, já corrigem essa informação com outras informações que não nos levam à verdade. Nos dão uma resposta definitiva, como sempre, mas é aceita e repetida de novo por muitos dos nossos. Pois apesar de alguns dizerem que se todas as áreas do nosso cérebro funcionam, então utilizamos 100% das nossas capacidades cerebrais e apesar de outros que pensam que um dia poderemos usar os outros 90%, cientistas, por outro lado,
continuam afirmando que, infelizmente, não. Busquem mais informações pelo Google. Não poderia ser que não usamos porque nossas mentes estão limitadas? Afinal, o cérebro, como o computador que o imita, mas que não funciona sem a eletricidade e sem que você pague pelo uso da internet, pelo menos por hoje em dia. Talvez um dia a internet, vai ser livre e gratuita e teremos que pagar outras coisas que chegarão como novidades. Exatamente como hoje podemos fazer ligações e conversar com outros do outro lado do mundo pelo WhatsApp. O cérebro precisa da mente. Sem a mente, ele é apenas um órgão ou nada. Porque um corpo sem a mente, sem esse canal, não dura muito tempo, a menos que o sistema use máquinas e químicas para mantê-lo. Mas de que adiantaria um super cérebro se a mente é limitada? E depois não sei como o cérebro funciona realmente. Sinceramente, tem algo dentro de mim que pisca em alerta sempre que leio sobre tudo o que eles nos fizeram decorar, aprender, repetir e sair promovendo, e sem esquecer, vivenciando como nos foi e é dito. Fico olhando os cérebros que eles mostram, aquela coisa toda enrolada, dividida em duas partes, porém juntas. E eles dizem que temos neurônios e áreas nele, no cérebro, e toda aquela explicação técnica e científica que vocês podem buscar pelo Google ou enciclopédias. Como fazem para ter certeza disso tudo? Como que eles fazem? Eu sei que eles abrem as pessoas e estudam, entre aspas. Mesmo assim, como saber o que se passa naquela massa cinzenta? Alguns podem dizer, só cientistas e aparelhos podem. Não tente entender se você não estudou para ser médico ou cientista. Ok, obrigada, mas vou continuar com a minha matutação e desconfiança. Porém, o cérebro funciona do jeito que eles falam? Parece que sim. Por essas explicações, aqueles outros da área médica se baseiam em tudo que nos falaram até agora para nos passar remédios, tratamentos, curas, terapias, etc. Não funciona muito bem. Sejamos sinceros, muitas pessoas estão doentes, apesar de tanto avanço na medicina. Sabem o que estão fazendo, não é? O fato de funcionar até agora não significa que seja o funcionamento real ou a informação real. Apenas que está a funcionar de alguma maneira. No sistema, tudo dele pode funcionar como e quando ele quiser, e até o quanto ele quiser também. No nosso mundo, as pessoas precisam pagar por velocidade e qualidade da conexão de internet. Imagina que a mente humana é agora uma internet e estamos tendo ela lenta, limitada. Nós nascemos com ela, a mente livre, e ela vai sendo aprisionada cada vez mais e mais até ser considerada super lenta ou lenta em alguns de nós. Vamos imaginar que fora dessa mente, dessa conexão, ligação, entre aspas, que agora não é mais livre? Bom, imaginemos nessa fora da mente, todos podemos ser, ver e estar em todos os lugares. Somente fora dessa mente, canal controlado e manipulado que temos e chamamos de nossa mente. Somente fora. E fora dela, podemos também não estar nos lugares que nossa mente aprisionada possa entender. Digo fora de tudo que existe ou ainda existirá para nós como humanos, se continuarmos nascendo para vivenciar o mundo de sacrifícios da sala existencial humana. Todos pensam sempre em estar, e que tal pensarmos em não estar em nada do que já nos mostraram aqui dentro? O não estar em lugares, locais, mundos e naqueles cujas palavras encantadoras vou citar agora, planetas, universos paralelos e quaisquer outras novas palavras que eles venham nos dar. Pois que aqui é uma sala de roubo. Por isso, para eles trazerem mais novidades,
continuam a nos oferecer o fruto do roubo feito em nós mesmos e nos animais. O roubo é feito pelo físico e pelo mental. E o roubo se estende até para outros seres, pode chamar de pessoas, que possam existir em outras salas. E os que nos controlam possam tomar posse dessas, que não são todas que eles conseguem. Imagina você entrar numa casa de um ladrão ou na caverna de um pirata com os espólios do roubo. Esse é o nosso mundo. Nada é original, tudo é roubado e a manutenção desse roubo é ativada o tempo todo. Por isso aqui nunca vai finalizar o roubo, a corrupção e todas as coisas erradas. Matutem, porque vivemos num mundo onde há roubo, corrupção, malandragem, jeitinhos, o tal de levar vantagens, entre aspas. Mesmo em países mais desenvolvidos, há o roubo discreto, oculto, disfarçado. E há as falcatruas, ou roubo legalizado, praticado por instituições governamentais ou mesmo geral, como firmas, empresas, etc. Aí é quando se rouba mais, não se é punido, porque havendo uma brecha na lei, ela vai dar razão para o malfeito ou para o malfeitor. E isso ocorre da mesma maneira com outros crimes. Algumas das pessoas não ficam sabendo. É realmente uma tristeza, uma crueldade o que vivenciamos neste mundo. Parece absurdo o que eu vou falar, mas existem brechas nas leis que os criminosos sabem como utilizar. Então eles criam situações e coisas que nós, as vítimas, vamos ser prejudicadas, mas eles não serão condenados porque as brechas foram bem utilizadas e eles sabem que não serão punidos. Não é à toa que o aspirante culto tenha esse desejo forte de desvanecer a sala instantaneamente. Mas ele sabe que não pode agir de uma só vez, eliminando o mal pela raiz, por causa dos nossos que ainda estão nela. Tudo foi feito de maneira que houvesse essa barreira, esse obstáculo. Voltando ao Guto, ele flutuava e se expandia. Se sentia enorme, estava se tornando gigante e seu corpo não precisava mais se sentir aprisionado em uma forma com limite das medidas, dos números. O interessante para ele é sentir que ainda mantinha a ligação com a mente que o faz sentir-se Guto, humano, mesmo que resgatado. Na verdade, a mente humana não tinha posse dele. Ele a estava experimentando de maneira diferente. Ele podia controlar agora o sentir-se em uma mente humana ou utilizando essa mente humana. Ele, nascido com 1,80 m de altura, agora sentia que podia estar em todo lugar, em todo espaço. Não estava mais limitado dentro das medidas. Guto, rapaz, você está imenso, disse a si mesmo, esboçando um sorriso quase infantil. Foi majestoso para ele sentir que podia ser o espaço completo. Ele estava sendo o espaço do ambiente, do local onde estavam os escudos, e sentia que podia se estender mais ainda. Ele sentia que podia estar até além daquele ambiente e ainda poder vê-lo ou percebê-lo. Sua visão não era limitada, ela podia se estender também. Que beleza de percepção! Exclamou ele. Estava adorando tudo aquilo. Sentia que podia estar sendo todo, até mesmo fora do espaço onde ele estava. Esse é o poder dos ativadores, de poder estar em todos os lugares, ver tudo, estar em tudo e saber de tudo e ainda muito mais. E por isso, eles, quando chegavam à sala, se viam obrigados a ativar o P, para evitar de usarem seus poderes dos originais ou pacotes de quando estiveram em outras salas. O aspirante culto sentia que as coisas podiam estar dentro dele e ele ainda estava lá inteiro,
em sua percepção de forma física. Ou ele podia estar dentro do espaço, ainda que o espaço o tomasse por completo, e ele podia sentir o que é existir como presença refletida nas salas. E sentiu também uma força de cura. Cura, na verdade, significa voltar ao que se era original antes de cair nas salas, ou voltar ao próprio original, saindo de vez de todas as salas, mundos e quaisquer outros nomes, palavras que pudessem criar. E eles criam novidades para atrair os seres que eles são, fora do físico humano, DNOs, mas que depois que são atraídos, vão vivenciá-las e se tornam DNAs. E agora ele sabia, é lá fora de tudo que está o existir real, existir de verdade. Não apenas uma cópia, uma imitação da existência como as salas oferecem. Mais uma vez, ele sentiu um desejo imenso de que a sala existencial humana entrasse em desvanecimento. Não por ódio, mas por amor. O amor não permite, em hipótese alguma, a existência do mal. E ele sentiu ainda mais forte o desejo de estar na frente de resgate dos ativadores, nascidos e não nascidos, para que depois que todos saíssem, a sala pudesse ser desvanecida para todo sempre. E assim todos pudessem livremente ser novamente o todo, e estar em todos os lugares, ver e saber de tudo. Ou simplesmente não estar em nenhuma experimentação, mas sim sendo desenhistas livres, possuidores de todos os poderes, sem limitações, sem prisões, e sendo existência real, sem necessidade de experimentar a irrealidade e a falsidade. Explicar o que eles são fora da sala ainda não estou permitida, mas acho que um dia receberei a permissão. E acho que isso vai acontecer quando mais mentes detectarem o falso mundo em que estão e possam entender o contínuo fora do mundo de sacrifícios, ou das histórias do fora do mundo, entre aspas, em que estão criadas pelo sistema para que substituíssem a sensação de que existe algo lá fora. Assim, os DNAs, quando sentem que algo está lá fora, entre aspas, conectam com o lá fora, entre aspas, criado pelo próprio sistema prisional em que estão. Hoje eu paro por aqui. Espero vocês no próximo. Prestem atenção a esta fotografia. Observação. Vocês viram essa foto? Eu estou utilizando pelos cabelos brancos da figura, da imagem, não pelas espadas, não pela vestimenta de guerreiro. Os ativadores não usam armas, não matam pessoas, não destroem vidas, não desativam vida e nada. Eles são ativadores e quando ativam o amor e o bem, consequentemente, desativam o mal. Não é preciso desativar, apenas ativar o bem e o amor. Ativadores não têm cabelos brancos, são cabelos de luz, de energia ativadora. Mas o meu amigo ainda não consegue fazer desenhos de cabelo de luz ativadoras e ninguém aqui neste mundo pode. Então estou usando essas fotos de animes, de desenhos que estou achando pela internet, mas não correspondem à imagem real dos ativadores. Sabe, essa coisa de destruir armas e matar são parte das historinhas desse nosso mundo e de todos os livros, desenhos e filmes do nosso perverso e sádico cativeiro, aceito como nosso mundo. Os ativadores não precisam destruir, não precisam de armas. Vocês gostam dos meus vídeos e da história dos nascidos e não nascidos? Então me apoiem no meu Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. Por favor, acessem o link do meu Apoia-se somente nos meus canais.
Não aceitem links de outros canais, grupos, pessoas, etc. Mais informações estão abaixo da descrição. Fiquem todos bem. Em memória do meu filho Shifu Joy. Vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yeti de Bahá'í. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la. Se encontrar os meus vídeos em qualquer canal, grupo, página, sites que não autorizei e estejam usando meus vídeos indevidamente, por favor, denunciem. Denunciem ao YouTube, no Telegrama. Se não conseguirem, envergonhem aqueles que estão usando meu material como isca para atrair as nossas pessoas, que serão atraídas pelos meus vídeos e vão segui-los, porque eles são todos encantadores de gente boazinha. E nossas pessoas fisgadas ficarão aprisionadas nos guetos desses afanadores que vão oferecer cursos, palestras, vídeos, apostilas ou mesmo redirecioná-las para outros grupos, páginas, sites e que repassam outros assuntos e temas que não despertam, não ajudam a mente das nossas pessoas a se libertar dos grilhões das crenças gerais desse mundo. Muitos roubaram, afanaram meus textos e modificaram, mascararam a mensagem, misturaram minha mensagem com as crenças do nosso mundo, desse sistema senzala em que estamos. Me ajudem a proteger a mensagem amorosa, original e humana que passo, pois assim estarão ajudando a nós mesmos e a nossa humanidade. Obrigada desde já. Yeti de Bahá'í.